Salve, salve, grande Alexandre. E aí, tudo bom? Bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. Como é que Tava tá as aqui meio coisas? escondidinho, vendo você conversando com as pessoas aí. Tá todo mundo chegando aqui, o pessoal É, veio em peso. que legal. Bom demais ver todo mundo por aqui, bom te ver. Você sabe que uma das coisas legais... Olha só o Iverzog aqui com a gente, cara, Opa, mandando um oi pra você. grande Ivo. Você sabe que uma das coisas legais, grande Rubinho, pastor Rubinho querido, olha, o Ricardo Podival também. Bem-vindo, irmão. Olha só. Olha só, a Samara está dizendo aqui o seguinte: melhor secretário de educação que São Paulo já teve. Samara, não adianta a apresentação dele, caramba, não faz isso. Tá bom. Obrigado aí, hein, Samara. Mas, cara, bom demais te ver aqui. E uma das coisas legais que essa quarentena está fazendo é isso, né? Aproximando pra caramba a gente de maneiras inusitadas, com papos diferentes, de formas diferentes, né? Isso tem sido, para mim, tem sido um super ganho. É muito bom tá. Mesmo que sem podendo dar aquele abraço, que é o que Que é o que é mais nos gostoso. faz. Mas acho que isso, poder se conectar hoje em dia, ajuda pelo menos a matar um pouco a saudade, né? Com certeza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O entrevistado da gente de hoje, ele já foi muita coisa. Guitarrista de uma banda de cover do Tim Maia. Ele também é um craque multi-instrumentista, porque toca violão, saxofone, clarinete. E acho que até outras coisas que ele não contou. E eu sei que ele colocou uma meta de aprender um novo instrumento a cada 10 anos. Ele vai poder falar um pouco disso, né? É amante de fotografia, curte uma bike, mas eu diria que esse é aquilo que a gente pode chamar de lado B dele. Porque na mídia ele aparece mesmo como aquele cara que esteve à frente da Secretaria de Educação em mais de um governo. Aliás, eu acho que ele é o cara que mais tempo esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação aqui em São Paulo. Foi candidato a vice na chapa do Serra, fez uma disputa de um cargo com peso pesado. E na política ele acumula, eu acompanho de perto, ele acumula uma trajetória robusta. Mas, enfim, meu convidado nessa noite é meu amigo querido do coração, Alexandre Schneider. Essa é a melhor parte do currículo. É um cara que eu tenho um enorme respeito, carinho, para além do currículo, de tudo que já fez, mas por ser o cara que é. E aí, meu velho, eu queria começar conversando aqui, falando um pouco, enfim, da tua experiência. Você está morando em Nova York, está falando daí, né? Está como pesquisador visitante aí na Universidade de Colômbia. E eu queria que você contasse para a gente primeiro como é que está sendo essa experiência de viver na cidade mais populosa dos Estados Unidos. Uma cidade que, enfim, com o jeitão de São Paulo, tem um papel importantíssimo no planeta, né, velho? E aí em diversos segmentos, né? Finanças, moda, arte, mídia, tecnologia, entretenimento, enfim, educação, né? Mas que nesse momento está pisando no freio. Está pisando no freio para impedir que a população possa adoecer mais, para impedir que essa pandemia se espalhe e que a gente tenha um maior número de pessoas mortas. E agora tem muita gente falando em Nova York como cidade fantasma. É isso mesmo, velho? O que está acontecendo aí? Olha, aqui, primeiro é isso tudo que você falou, é incrível, uma cidade fantástica, lembra muito São Paulo nessa coisa de ter gente de todos os lugares do mundo, ser uma cidade vibrante, enfim, e também desigual como São Paulo é, né? As pessoas, quando olham para Nova York, imaginam que é aquela coisa de contos de fada, mas é uma cidade também que tem muita desigualdade, tem muita pobreza, vulnerabilidade também. Os Estados Unidos começaram depois do que deveriam as medidas de isolamento, né? E Nova York também começou um pouquinho atrasada. Eu acho que o Brasil começou um pouco antes, especialmente São Paulo, o estado de São Paulo e o município. Com isso, o pessoal começou a radicalizar
mais rapidamente aí o processo e hoje é uma cidade, assim, vou te contar a minha experiência. Eu tô há quase um mês, eu desço para lavar roupa no segundo andar do prédio, levo o lixo reciclado no subsolo e vou pegar compras que eu faço pela internet de comida, etc., no térreo. Eu não pus o pé para fora da rua em quase um mês, né? Assim, e daqui de casa a gente mora perto de uma avenida bastante movimentada e a gente foi vendo as pessoas rareando, dia a dia, menos gente, menos gente. E hoje a gente vê uma pessoa andando com uma sacola, provavelmente foi fazer compras, que aqui perto tem um supermercado, todos de máscara já. E, enfim, a cidade realmente parou, né? Parou, né? Parou totalmente. Não, eu vejo nas tuas fotos, as fotos que você posta e tal, eu vejo que, assim, tá o clima meio cidade deserta, né? Impressionante ver Nova York desse jeito, é inacreditável. Agora... Começou com as universidades, depois as escolas, e aí veio vindo, e eles estão tentando sobreviver nesse período. Muita gente desempregada nos Estados Unidos, né? Hoje saiu um anúncio aqui, foram 16 milhões de pessoas já pediram seguro-desemprego nas últimas 3 semanas, aqui nos Estados Unidos. 16 milhões de pessoas? Então são os dois lados aí, né? A saúde e a educação e a economia, que vão ser o grande drama que nós vamos viver aí. Agora, você mudou para aí, enfim, você foi com a família, né? Com um plano, enfim, de fazer o fellow que você está fazendo e tal. E aí, de repente, isso tudo acontecendo. Tua rotina mudou muito? Como é que tá isso? Como é que você está convivendo com isso? Como é que tá essa readaptação? Eu acho que como todo mundo, né? Acho que a gente... É muito difícil você ficar trancado em casa, né? E aí a gente começa a valorizar uma série de coisas. E aqui a gente veio para viver a cidade. Acho que isso é algo que é a diferença que a gente tem para São Paulo. Acho que a gente tem calçadas muito boas, então eu gosto de caminhar, gosto de andar de bicicleta. Então aqui é uma cidade que você consegue andar muito, e eu acho que isso a gente precisa conquistar em São Paulo ainda, né? Melhorar as calçadas, ter mais parques, ter mais equipamentos perto da casa das pessoas, nem que seja uma praça pequena, bem cuidada. Acho que isso tudo é algo que a gente precisa conquistar com todos nós, como cidadãos paulistanos, né? Não é uma coisa do governo exclusivamente. E aí agora a gente está aqui trancado, então eu estou dando aula pela internet. Eu dou aula, o que, ao contrário do que eu imaginava, dá mais trabalho preparar uma aula virtual do que você fazer a aula ali presencial. Meu filho, o Tomás, que tem 11 anos, que você conhece, ele senta no computador 8 e pouco da manhã, sai do computador 5 da tarde, muitas vezes, para almoçar, e com muitas atividades, né? E os professores estão aprendendo a fazer isso também, né? Os professores dele, eu estou aprendendo, e os professores dele também estão aprendendo a trabalhar à distância, que não é uma coisa trivial. Mas eu acho que estão fazendo um trabalho legal aqui. Agora, você está tocando num ponto interessante, que é o lance que também está acontecendo aqui, né? Que é o lance do fechamento das escolas. As escolas todas fecharam, né? E isso envolve um monte de coisas, porque isso envolve a questão do ensino à distância, isso envolve a questão da dúvida dos pais, se vão, especialmente daqueles que estão no sistema privado de educação, se vão conseguir ter recursos para poder pagar a escola ou não, as próprias escolas se vão conseguir receber ou não. Enfim, tem um desafio posto aí, né, para os pais, para os alunos, para as escolas. Qual que você acha que é o maior desafio que está aí diante da gente, falando como gestor de educação que você é? Olha, acho que são diferentes, né? Acho que numa escola privada, hoje, o grande desafio é a sustentabilidade, como é de vários negócios, por exemplo, um restaurante. Não quero comparar as duas coisas, mas os dois são bons exemplos de, assim, é gente, né? No restaurante você tem lá os insumos e tal, mas escola é gente. O custo são os recursos humanos. E o que faz uma boa escola são seus professores. Portanto, as escolas particulares têm um desafio da sustentabilidade, que é como se manter
sem mudar o valor das mensalidades nesse período. Por outro lado, os pais têm o desafio do medo e do receio e muitos talvez já estejam sofrendo de perder o emprego, ou de ter sua renda reduzida porque tem um pequeno negócio que fechou, ou é um profissional liberal que está com menos serviço e por isso ganha menos, enfim. Então, acho que a gente tem um desafio coletivo aí de se organizar para tentar trabalhar essas questões, né? Quer dizer, como é que a escola reconhece problemas que os pais vão ter que são pontuais, né? Como os pais também reconhecem que o ensino à distância, na verdade, acaba sendo um investimento que não estava previsto para essas escolas particulares. E mesmo que eles já tivessem alguma coisa, o quadro de professores continua o mesmo e aquela escola, ela para ser boa, ela tem que manter esses professores. Então, esse é um desafio de sustentabilidade que as escolas particulares têm. No caso da escola pública, eu acho que o desafio é de outra natureza, que é um desafio de como a gente trabalha com um público tão heterogêneo, né? Então, a gente tem alunos da escola pública que têm equipamentos e que têm até acesso à internet ou a um 3G e tal. Mas tem muita gente que não tem nada disso, né? Então, como é que você trabalha o ensino à distância sem aumentar a desigualdade que já existe entre essas crianças? E olha, não é São Paulo. Eu fiz uma pesquisa aqui para um dos artigos que eu escrevi na Folha. 1.100.000 alunos é mais ou menos o mesmo tamanho a rede de São Paulo, a rede de Nova York. Mas eles têm muito menos criança na educação infantil do que a gente, embora tenha um ensino médio, coisa que a rede municipal não tem. Muito bem. 300.000 dessas crianças não têm ou um. É interessante ver que essa desigualdade, ela é uma desigualdade que ela existe em todo lugar. Então, como é que a gente vai trabalhar educação à distância se a gente tem uma realidade que é uma realidade muito dura? E essas pessoas que precisam mais são as que vão ter menos, se a gente não conseguir garantir isso. Aqui teve um trabalho para se levar os computadores das escolas, enfim, tem toda uma tentativa, mas ainda tem problemas. Do ponto de vista da educação, eu acho que aí os desafios são semelhantes, né? Primeiro, do professor, de como se adaptar a esse processo, né? Não, e até porque você está falando que você não imaginava que era tão mais complexo preparar uma aula dessa Sim, forma. sim, sim. E aí, eu acho que sai ganhando quem já tem um planejamento pedagógico pronto, mas você ir para a educação à distância não é você transpor a sala de aula que é algo que é impossível. Então, está todo mundo aprendendo neste momento e eu acho que o professor tem esse desafio e a escola tem esse desafio, né, tanto a pública quanto a escola privada, de conseguir levar a educação neste período de isolamento. Acho que neste momento o que a gente vai fazer é redução de danos, mais do que é diferente, por exemplo, do ensino superior. Mas no ensino básico é redução de danos. E no caso dos pequenininhos, então é muito mais difícil, porque às vezes o pai e a mãe estão trabalhando ou tem outras questões ali domésticas em casa e tem uma criança que estava 10 horas na creche ou estava 6 horas ou 8 horas na pré-escola, que é o caso das escolas de São Paulo, outras, e ela está ali. E aí a mãe precisa cuidar, ou o pai precisa cuidar, eles precisam se dividir e ao mesmo tempo tentar trabalhar quando eles trabalham em casa, ou tentar cuidar dos outros filhos, dos afazeres deles, ou sair para trabalhar, porque tem muita gente que está indo trabalhar, né? O motorista de ônibus, o motorista de táxi, é o Uber, é o médico, enfim, tem vários profissionais que, para a cidade não parar e para a gente viver bem, eles estão continuando, estão na rua, trabalhando, correndo risco e trabalhando por nós, né? Pela sociedade. Então, acho que tem esse desafio. E para a criança, é muito pesado. Quer dizer, não é uma coisa trivial você colocar uma criança pequena, ou até os 13, 14 anos, horas assistindo uma aula virtual ou fazendo tarefas pelo computador seguidamente, né? Qual que é a grande dica que você dá para os pais ali?
Olha, eu acho que sim, aproveitar esse tempo para ficar perto do filho, se possível, né? Eu acho que é óbvio que tem, assim, estamos falando com milhões de pessoas, cada uma tem a sua vida, suas questões e tal. Mas acho que nesse momento é tentar acompanhar o que ele está fazendo, o que está sendo proposto. No caso dos pequenos, é tentar trabalhar com uma rotina, né? Eu acho que isso vale para todos nós, quer dizer, o fato da gente estar em isolamento não quer dizer que a gente está de férias, né? Exatamente. Portanto, o ideal é que a gente tenha uma rotina, um horário para acordar, um horário para tomar café. Eu acho que aproveitar aquilo que a gente não tem, nenhum de nós tem, ou pouquíssimos têm a possibilidade, né? De poder fazer as refeições em família, as três juntas. Eu acho que isso é algo que isso é muito bom, muito positivo. O isolamento não é uma coisa agradável para ninguém. Então, acho que a gente pode tirar o que a gente pode ter de melhor. Talvez se a gente pensar, pô, eu tenho uma possibilidade de conviver com as pessoas que eu amo tanto, de forma tão próxima, por que que eu não aproveito isso, né? Claro. Não, até porque isolamento social não tem nada a ver com distanciamento afetivo, muito pelo contrário, né? Exatamente, exatamente. E no caso da educação, tentar acompanhar o que a escola está propondo, tentar ver se dá uma supervisionada, conversar com o filho, eventualmente ajudar nas tarefas, se for o caso, está perto. Eu acho que é isso que é o que a gente precisa, que a gente pode fazer nesse momento. E acho que olhar para a escola, para ver o que a escola vai fazer no depois. Qual é a preocupação com o depois? Quer dizer, que eu acho que esse vai ser o grande desafio das escolas, que é preparar o retorno de pessoas que vão estar fragilizadas psicologicamente, de todas as classes sociais por conta disso, algumas mais do que outras, dependendo do lar em que estão, e, portanto, como receber, como acolher e como seguir adiante, o que vai ser proposto para que elas não percam o ano, né? Alguma coisa provavelmente se perde, é inevitável, mas como a gente pode garantir um planejamento que os nossos estudantes percam o menos possível? Agora, é interessante, eu estava aqui pensando, né? Eu me lembro, quando eu te conheci, eu não vou falar quantos anos, senão vai entregar a nossa idade, vai entregar a idade de ambos aqui. Mas eu tinha cabelo que nem o seu, agora nem isso tenho mais, pô. Mas a minha barba era pretinha, você lembra? É verdade. Mas eu tive que passar pela segurança pública, tive que passar por transporte, tive que passar pelo governo, por secretaria de governo, e aí na educação. E uma coisa me chama a atenção, porque você, enfim, você foi trabalhando, foi se desenvolvendo, mas aí, de repente, na educação, o sentimento que eu tenho é que você se encontrou de uma forma completamente diferente. E numa área tão complexa. Uma área, especialmente, não só em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, uma área onde você faz, e tem uma dificuldade muito grande das pessoas perceberem, reconhecerem e tal, apesar de, enfim, você especialmente fez um grande trabalho, né? Mas o que eu percebo é o seguinte, parece que é a área que você se encontrou, você achou seu lugar de fala, você se achou, você foi tocado de forma especial. É isso mesmo, velho? A educação apaixonou teu coração? Total, total. E acho que foi por várias coisas, né? Acho que eu nunca imaginava que ia estar na educação, eu sempre tive interesse, mas enfim. E acho que eu tive muita sorte também. Eu entrei num momento muito delicado, os professores estavam numa greve enorme por muito tempo, não tinha como fazer uma negociação salarial naquele momento, mas eu aprendi demais com esse processo, porque a gente teve que sentar, construir coisas junto, e acho que no fundo, eu acho que tá perto dos professores, quer dizer, tem tudo a questão da educação mesmo, né? O que ela representa, construção de futuro, projeto de vida, etc. Mas eu acho que o que me pegou mesmo foi estar perto dos professores, acompanhar o trabalho deles e conhecer gente na cidade inteira, que é muito diversa essa cidade, trabalhando, chegando todo dia de manhã cedo, abrindo a escola, com as dificuldades que tem, enfim. E isso para mim me encantou, assim. Eu acho que eu me encontrei na área. Eu acho que foi uma identidade profunda. Eu tive que estudar muito, e continuo estudando, aprender. Não era a minha área quando eu comecei. E isso me desafia também, enfim, me transformou e acho que isso me fez me encontrar. Acho que tem dois temas que para mim são
muito, para mim são muito importantes. Acho que o tema da educação e o tema da cidade, né? Óbvio que tem outras coisas que eu gosto, a tua área de direitos humanos, enfim. Mas essas duas áreas, assim, são áreas que eu sou apaixonado. Ah, e tem uma coisa que eu estava me lembrando, né? Tem uma frase que o Darcy Ribeiro dizia, né? Que era, ele falava que ele foi perseguido pelas coisas boas que ele fez, mas que ele jamais se arrependeria do que ele fez e não gostaria de estar no lugar daqueles que o condenavam. Uhum. E aí eu fico pensando aqui, né? Ele era também um gestor público da área de educação, né? Trabalhar como gestor público na área de educação tem mais ônus ou tem mais bônus? Ó, acho que depende da... Essa pergunta é difícil. Depende um pouco da lente que você está usando, né? Como tudo na vida, você tem ônus muito, você fica, como qualquer gestor público, você tem muito receio de questões legais, etc., porque muitas vezes você está fazendo direito e aparece um processo, alguma coisa assim. Uhum. O processo político, ele não é fácil, então, na educação, tem muita gente de olho por conta de dinheiro, coisas desse tipo, então você tem que estar muito centrado em fazer o certo, sem medo de um dia ser retirado por uma questão qualquer. Tem que fazer o certo. E acho que o outro ônus é a distância da família, que todo mundo tem quando está num cargo público, né? Porque as pessoas pensam que é fácil, mas a gente está ligado todo dia. Está disponível todo dia, né? E é assim, acho que não tem que reclamar, porque encarar como uma missão e é gostoso que seja assim, né? Quando a gente tem um propósito. Então, eu acho que tem esses ônus, assim, e acho que a gente também não tem que se preocupar muito com o julgamento dos outros, porque se a gente seguia por isso, aí que a gente quebra a cara. Com certeza. Agora, o bônus, eu acho que é muito grande, porque na educação você conhece gente muito inspiradora, sabe? Assim, sei lá, eu passei por várias coisas, eu passei por transportador escolar que me ajudou numa escola que teve um problema difícil e eles estavam lá com as crianças apoiando, com professora que não deixa o aluno, fica na escola até os pais chegarem. Assim, coisas que as pessoas fazem porque amam o que fazem. E acho que isso, na educação, isso assim, tem centenas de exemplos, dezenas. Além desta convivência, eu acho que é olhar a transformação, né? Assim, nas duas gestões que eu participei, se a gente somar, foram 2/3 das matrículas de creche que a cidade tem, né? Então, quando você pensa as famílias, enfim, você não conhece, mas você vê aquela criança que teve aquela oportunidade, é óbvio que é um pouco a nossa obrigação fazer isso, mas mesmo que seja, é legal você poder olhar para trás e ver que deu para fazer coisas boas e saindo limpo, como você e outros políticos saem limpos por onde passam, sem questionamento e sem, enfim, tendo realizado coisas, né? Então, acho que esse é o grande bônus assim da educação, ajudar a transformar a vida das pessoas e conhecer profissionais espetaculares, assim, que é o e você fez coisas muito legais, porque você ampliou o número de vagas de creche na cidade, foi a maior ampliação da história da cidade, você ampliou o número de vagas, você liderou o processo de mudança do currículo na cidade, e você teve uma coisa muito bacana que foi sempre, aliás, eu que sempre andei muito, até por dever de ofício, né? Andei muito, conheço muita gente da rede, você sempre manteve, aliás, até hoje, sempre manteve uma relação muito boa com os professores. Ou seja, teve coisas muito legais, teve avanços muito legais. Agora, olhando para trás, isso é uma pergunta que eu também me faço sempre, né? Olhando para todos esses avanços, para essas conquistas, para o que você olha assim que, de certa forma, te traz um desapontamento ou um desejo, uma certa frustração no sentido de que eu gostaria de ter feito, mas não consegui?
eu sempre quis chegar a um dia que o professor pudesse estar numa escola só. E acho que isso é algo que eu não consegui fazer. Acho que isso ia ser bom para o professor, ia ser bom para a escola, ia ser bom para os alunos. Então, acho que isso é uma frustração que eu tenho de não ter conseguido conseguir terminar um projeto que eu tinha de melhoria da carreira dos profissionais que levaria a isso. Né? Todo o processo que a gente fez nesse segundo mandato sem dinheiro, foi muito difícil, era para, nos 2 anos seguintes, a gente conseguir valorizar o professor e chegar nesse desenho de carreira em que a gente tivesse um professor. Então, isso em cada o professor pudesse estar numa escola só, que era um sonho que eu tinha, que eu acho que é muito relevante. A gente vai transformar a educação no Brasil quando a gente conseguir fazer isso. E acho que do ponto de vista dos resultados, era ter podido chegar até a última prova Brasil, que foi do ano passado, e ver o resultado da rede, que eu achava que não sei como vai ser, enfim, eu saí há mais de um ano já, né? Mas eu espero que seja bom, eu torço para que seja muito bom, e acho que é uma coisa que eu queria ver, assim, né? Agora, o resto, eu só tenho que agradecer, assim, pela oportunidade, pela forma que eu me relacionei com os profissionais, pelas equipes que eu trabalhei. Quer dizer, eu, assim, acho que eu tive muita sorte nas 2 gestões de ter equipes muito boas trabalhando comigo. E pessoas muito boas, muitas delas que eu conheci com indicações de outros profissionais da rede municipal de educação. Né? E eu tive a oportunidade de escolher os meus colaboradores até o nível da diretoria regional sem nenhuma indicação. Isso foi sempre muito positivo para mim. E acho que eu, enfim, consegui montar times coesos, que acreditavam nas coisas. A gente conseguiu fazer coisas muito rápido, porque o time era muito bom. E é Sempre verdade, eu escolhia pessoas que eram melhores do que eu no que elas faziam. E acho que isso, no final, acabou dando um resultado bom. Me conta outra coisa. A gente está falando de São Paulo, falando um pouquinho aí de Nova York, tá falando de São Paulo e tal. Como gestor de educação, você hoje é uma referência na área aqui no país, aqui no Brasil, né? Como é que você está vendo o trabalho do Ministério de Educação? Como é que você Olha, está vendo, especialmente agora, no meio dessa crise, como é que você está vendo, qual é o teu olhar, qual é a tua opinião sobre o que está sendo feito com relação à educação no Brasil? olha, eu acho que é muito preocupante assim, o que está sendo feito hoje. Acho que muita ideologia demais, assim, né? Eu Tá acho que demais, né? isso é um exagero e o que faz o Ministério está imóvel, né? O Ministério não tem um plano de implementação da Base Nacional Comum Curricular, o Ministério não tem um plano olhando para a carreira do professor, o que ela deve ser, como a gente pode avançar. O Ministério da Educação, isso só na educação básica, né? Ele não apresentou uma proposta para o Fundeb, que é o principal fundo de financiamento da educação pública. Ele ainda tem uma política de alfabetização que é incipiente, que ainda não está clara o que vai ser feito. Então, assim, tem pouca relação, uma relação difícil com os estados e os municípios. Então, do ponto de vista da educação básica, é muito ruim. Do ponto de vista do ensino superior, também é ruim, porque ainda tem uma negação da ciência, ainda tem uma série de um desconfiar em relação à universidade, enfim. Eu acho que eu não vejo positivamente. Hoje parece que trocou a Secretaria de Educação Básica, foi uma pessoa que é alinhada com o presidente Bolsonaro recentemente, mas é uma técnica. Então, eu sempre torço a favor, porque assim, eu não, ainda mais Claro, agora que eu aposentei da política, eu torço ainda mais a favor. E acho que vamos ver se ela vai conseguir levar adiante um bom projeto, mas por enquanto a nota é muito baixa. Assim, acho que não andamos e andamos para trás. infelizmente. Infelizmente. Agora, mudando um pouco aqui de conversa, mudando o rumo do nosso papo. E
De quais brasileiros, e aí eu quero te deixar super livre, mas super livre para escolher. Mas de quais brasileiros, seja seja na arte, seja na política, na ciência, na educação, na literatura, mas de quais brasileiros você acha que a história vai se lembrar no século XXI? Porque a gente já tem aí, nós temos pelo menos 2 décadas do século XXI, né? Uhum. Mas quais brasileiros você acha que a história vai se lembrar desse período? São brasileiros vivos, é isso? Que estão aí. Olha, acho que tem vários que eu acho que a gente vai lembrar, né, que estão vivos hoje, né? Eu acho que na política, eu acredito, embora eu admire vários políticos e tal, e também por, vamos dizer assim, é uma análise a partir de quem vão lembrar, não é se eu gosto ou não gosto, enfim. Claro. Eu acho que nós vamos lembrar, ou os nossos filhos e netos vão estudar o período do Fernando Henrique Cardoso como presidente, o cara que acabou com a inflação, é o cara que conseguiu colocar regras importantes no SUS, né, reforçar a questão do SUS, que é a tua área, você conhece bem, Uhum. na educação também, enfim. Eu acho que o Lula vai ser lembrado para o bem e para o mal, um governo que também, especialmente o primeiro, foi um governo que distribuiu renda, que teve o Bolsa Família, e como liderança popular, talvez o Brasil talvez tenha sido um grande líder popular que o Brasil teve depois do Getúlio Vargas, né? Uhum. E com essa dimensão que ele adquiriu num determinado momento e até pela tragédia que se abateu depois, que a gente conhece bem a história, enfim, e não precisa aqui dizer. E acho que o Bolsonaro também vai ser lembrado, o nosso presidente, pela forma que chegou ao poder, né? E pela forma como exerce o poder. Uhum. Então, como políticos, eu acho que esses três vão ser lembrados. Para o bem e para o mal, gostemos ou não, enfim, é uma questão de gosto, defender um, defender o outro, não defender ninguém, achar todos ruins, mas eu acho que nos livros de história esses três vão estar. Artistas, ou na arte, eu acho que eu vou puxar para a área que eu curto mais, que é a música, mas eu acho que a gente vai certamente lembrar dos nossos setentões que estão aí, o Gil, Caetano, Chico Buarque, o Milton Nascimento, que são caras que ainda, né, eu vou cometer um pecado aqui, mas acho que se Deus tivesse uma voz, seria um pouco a do Milton Nascimento, assim, aquele falsete, aquela coisa maravilhosa, né, perfeita, assim. E acho que a gente tem caras incríveis na música. O Brasil é maravilhoso pela música, assim. Acho que seriam esses caras que eu lembro assim de cabeça, assim, na política e na música. Acho que são esses caras aí. Acho que estou sendo injusto com muita gente, mas vou ficar por aqui, porque a live é curta. Agora, uma outra coisa que é a seguinte, né? A intelectualidade brasileira sempre desprezou muito e continua meio que escanteando o futebol. Tem gente que fala que é alienação, que é ópio do povo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu vivi a experiência de ser secretário de esportes da cidade e eu vi momentos incríveis, oportunidades incríveis que o esporte proporcionou na vida de centenas, eu diria de milhares de jovens aqui em São Paulo, com a Taça das Favelas, com o programa, a parceria que a gente fez com a CBF Social, enfim, uma série de coisas que eu percebi na prática, o resultado imediato, que a oportunidade, que a simples oportunidade que o esporte dá, como ele é essa potência transformadora, socialmente transformadora, né? Por que você acha que o esporte que move tanto a paixão dos brasileiros em geral, de nós brasileiros, né? Por que ele é tão desprezado pela intelectualidade? Olha, bom, primeiro eu queria dizer que eu lamento muito a gente não ter sido secretário junto, né? Porque acho que a gente ia fazer umas coisas muito legais. Nossa, nem me fala. Seria incrível. Mas eu acho que o futebol, acho que tem duas coisas, né? Tem o mainstream, vamos dizer assim, do futebol, que são os clubes, essas coisas todas que as pessoas olham com um certo preconceito, até porque tem muita coisa mal feita também num pedaço do futebol, né? Acho que aí o Juca Kfouri, tem vários desses caras que falam muito sobre isso. Mas eu acho que
o futebol, ele faz parte da nossa cultura, né? Assim, além de tudo, né? Não só, e é um esporte super democrático, que todo mundo pode jogar em qualquer lugar, Sim, né? sim, E para muita gente, inclusive, ainda é um meio de ascensão social sim. ou de estar longe de algo que não é bom Uhum. em muitas comunidades, né? E como todo esporte, né, faz bem. Eu acho que tem gente, eu acho que até que vamos dizer assim, que entende o futebol como algo relevante para nossa cultura, sim. Mas talvez por esse aspecto mais político, sabe? Que não tem a ver com tudo isso que você falou, Taça das Favelas, com o que você viu nas Uhum. comunidades, com o que você proporcionou nessas comunidades quando foi secretário também de esportes e com o que a gente vê, mesmo quando vai a um estádio de futebol e vê aquele monte de gente junto, enfim, eu acho que Oh, que incrível. é uma potência que a gente tem e que é mal utilizada, né? Você vê, o Brasil podia vender isso de um outro jeito, organizar o futebol de um jeito que fosse rentável e a gente pudesse manter as pessoas aqui, enfim. Óbvio que tem outras questões, tem, sei lá, o dinheiro vale menos, então é complicado você segurar, mas eu acho que falta organização, falta ser mais empresa o futebol brasileiro, assim, né? E menos uma política não muito bem organizada, assim. Mas eu lembro quando eu era estudante, eu fui chamar o Tom Zé para fazer um show lá na GV, onde eu estudava. E aí eu fui na casa dele, que hoje é perto da minha casa, onde eu moro hoje. Não sei se ele ainda está morando, ele morava em Perdizes. E Eu aí acho ele que sim, fala, acho que ele mora lá ainda. na Homem de Melo, né? É isso mesmo. É. Na rua do meu colégio, onde eu estudei, o Colégio Ah, Batista. olha só. E eu lembro que ele falou, pô, o Brasil até 58 exportava matéria-prima quase que exclusivamente, tal, não sei o quê. E a partir de 58 passou a exportar a arte, né? A bossa nova e o futebol, que são duas coisas tão sofisticadas, ele falando do futebol alegre ali e tal, eu nunca vou esquecer. E acho que é isso, né? O futebol, ele é algo que é muito importante para nós. Assim, não tem um brasileiro que nunca jogou Não futebol. tem, não tem. Mesmo quem joga Sabe mal, que que nem eu. essa experiência, essa experiência que eu vivi, assim, a possibilidade de ter visto o que eu vi, cara, é incrível como o esporte é essa potência mesmo. É, E lamentando também, fazendo coro às tuas palavras, lamentando o fato da gente não ter, infelizmente, apesar de estarmos na mesma gestão, não podermos ter feito uma dupla ali, uma parceria. pô, Mas deixa seria eu te falar um incrível. negócio. Putz, nem fala, imagina, educação, esporte. Vou te falar uma coisa, o papo tá voando, e aí a gente sempre, final, a gente vai encaminhando no pinga-fogo, que Opa, é todo mundo que passou por aqui, a gente faz um pinga-fogo. É falar um pouco de gostos pessoais, falar um pouco menos da figura pública, do Schneider, e falar um pouco mais do Alexandre, da pessoa, dos gostos, indicações e tal. E aí eu vou fazer um pinga-fogo aqui com você. opa, vamos lá. Vamos lá. Bolo de rolo de Recife, biscoito Globo do Rio ou pão na chapa de São Paulo? Não, não vale, pô. Morei nos três lugares. Nasci no Rio, morei no Recife e me criei em São Paulo. Não sei, cara. Eu acho que como eu tô caminhando para ser vegano, se eu conseguir, eu acho que eu vou pro Biscoito Globo, que é o que eu posso. Boa. Qual que é seu assunto predileto? Coisa que você mais Ah, gosta de conversar? depende com quem, né? Mas a música acho que é o meu assunto predileto. Música. Já foi a política, mas a música é o. Eu gosto de política também, ainda gosto de falar sobre, mas acho que a música é algo que me encanta. Darcy Ribeiro, Paulo Freire ou Anísio Teixeira? Mas tem que escolher um, assim? Ah, não tem jeito. Não tem jeito. Cara, mas é tão difícil. Eu acho assim, Eu sei. o Darcy é um intelectual, era um intelectual extraordinário, fez a Universidade de Brasília, aliás, fundou junto com o Anísio Teixeira,
fez o CIEPS, é o relator da LDB, é um sujeito admirável por tem várias facetas, como intelectual, como político, como gestor. O Anísio Teixeira foi o cara que trouxe, junto com outros, né, Fernando Azevedo e tal, a coisa da escola pública laica para todos no Brasil, no momento, lá nos anos 30, e foi secretário, na época não era esse nome, acho que era inspetor, uma coisa assim, na Bahia, foi secretário no Rio, e enfim. E o Paulo Freire é o cara da pedagogia mesmo, né? Menos da política pública e mais da pedagogia, embora tenha sido secretário de São Paulo. Foi um grande secretário. Difícil. Eu acho que para os tempos que a gente vive hoje, eu iria de Paulo Freire. Boa. Boa. Maracanã ou Itaquerão? Se eu pudesse, seria o Pacaembu, ainda que é a casa do corintiano. Boa, né? Mas pode ser o Itaquerão. E quantas vezes nós estivemos juntos lá no Pacaembu, torcendo pelo Coringão. Você não sabe, a Giovana, minha filha, ontem achou uma foto da final do Brasileiro de 2005, que ela entrou em campo junto com o time do Corinthians, aquele time do Tevez e tal, e o Pedro, teu filho, estava junto. Olha que legal. Lembra disso? Lembro disso. Lembro, a gente foi com eles. Olha só. Olha que louco, olha que louco. E agora, mais difícil, hein? Difícil. Fernando Henrique ou Mário Covas? Isso é difícil. Mas eu gosto muito do Fernando Henrique, mas eu vou de Mário Covas. Eu comecei a minha vida pública com ele e era um líder espetacular, assim. Acho que o Fernando Henrique ganhou uma dimensão que o Covas não ganhou, porque infelizmente faleceu, mas trabalhar com ele, para mim, me ensinou muito, assim, tipo, desde que você tem que ser mais leal, você tem que ser leal à sua equipe, né? O Covas era um cara que não deixava ninguém desprotegido, ele brigava muito, eu trabalhei muito perto dele, ele era muito duro com os secretários dele, com a equipe, mas saía da porta, ele era o que mais defendia qualquer um dos seus colaboradores. Uma visão de justiça muito grande para quem se trabalha, respeito ao dinheiro público e sabia fazer política, mas não entregava o governo dele para os políticos indiscriminadamente, como a gente muitas vezes, infelizmente, vê alguns gestores fazerem. Então, eu acho que é uma forma meio, assim, única dele, assim, né? O Fernando Henrique, acho que é um intelectual brilhante, é um pensador espetacular, é um cara muito interessante, foi mais longe, vai ser mais lembrado, mas na minha formação, no meu jeito de ser, eu acho que eu sou mais Mário Covas. E na sua opinião, quem você acha que foi o melhor ministro da educação que o Brasil já teve? Dos que eu vi, eu acho que o Paulo Renato. Porque ele reestruturou, o Paulo Renato traz as avaliações de volta, quer dizer, estrutura as avaliações, estrutura o INEP, cria o Fundef, que é um ovo de Colombo, enfim, ele é um cara que... o Paulo Renato foi um grande ministro. Eu acho que ele talvez não tenha tido tempo em vida de ser reconhecido, e talvez não tenha sido reconhecido porque teve essa guerra toda PT, PSDB e tal, né? Mas ele foi um grande ministro. E acho que o Haddad fez coisas muito boas também. Acho que ele teve a humildade de aperfeiçoar coisas que o Paulo Renato fez, transformou o Fundef em Fundeb, criou coisas novas como o ProUni, que eu acho que é uma grande política. Enfim, eu acho que ele também foi um grande ministro, mas o Paulo Renato acho que foi mais... para mim, acho que foi mais importante. Agora tiro rapidíssimo. Nós temos 4 minutos. Nós temos 4 minutos. Um escritor. Um só? Machado de Assis. Um livro. Crime e Castigo. Isso. E Memórias Póstumas de Brás Cubas. 2 livros. Boa. Como a gente está em tempo de quarentena, nada melhor do que indicar uma boa série. Uma boa série. Para quem quer entender, quem quer ver a vida imitando a arte, Years and Years. Boa. Próximo instrumento que você quer aprender a tocar? O próximo instrumento que eu quero aprender a tocar é piano.
Meu filho Tomás está aprendendo piano, eu estou encantado com ele. Quer dizer, eu sou encantado com ele de qualquer jeito, né? Mas com ele tocando piano, eu acho que é um instrumento que dá para tocar velhinho, então eu quero tentar aprender. U2 ou Queen? Acho que U2. Jimi Hendrix ou Jimmy Page? Eu acho que o Jimmy... Eu adoro o Led Zeppelin e o Jimmy Page, mas acho que o Jimi Hendrix foi mais disruptivo, para usar uma palavra da moda. Boa. Lollapalooza ou Rock in Rio? Acho que o primeiro Rock in Rio que eu vi escondido do meu pai na TV, porque eu tinha 9 anos, e nunca vou esquecer do filho de Gilberto Gil tocando bateria, Cazuza, um monte de coisa legal, assim. 9 anos não, tinha um pouquinho mais, mas era pequeno. Ser professor no Brasil é? Plantar o futuro e ser muito resiliente com o presente. Todas as crianças e escolas, e todas as escolas de qualidade, isso é? Isso é o que fará o país um país mais justo. Ser aluno de escola pública é? É muitas vezes ficar à mercê de más políticas públicas. Renovação na política brasileira é? É algo que não tem idade, acho que tem mais a ver com a conduta. É seguir os princípios, não violar, ser leal, ser correto e sobretudo, saber que os princípios só valem quando a gente precisa utilizar. E para fechar, pandemia é? Pandemia é um bom momento para a gente se conhecer, para a gente estar com as pessoas que a gente gosta e pensar no que a gente vai fazer para superá-la e ajudar coletivamente na reconstrução do nosso país, das nossas comunidades. Cara, deixa eu te falar, velho. Super, super, super obrigado pela companhia, pelo bom papo, pelas dicas, pela análise, enfim, pela possibilidade de, no meio dessa quarentena, a gente poder estar se reinventando aqui. Obrigado, viu, velho? Aliás, na próxima, eu não quero te pegar de calça curta, entendeu? Uhum. Mas na próxima, nós vamos fazer para você fazer uma palhinha de música, tá? Ah, tá bom, combinado. Cara, se cuida, viu, meu? Foi um grande prazer, cara. Eu torço muito para você, para Patrícia, para as meninas. Eu tenho uma admiração muito grande pela família que vocês são, pela forma como vocês levam a vida pública de vocês e por você também ser um cara que defende, às vezes, causas que contra a corrente. Eu acho que isso é muita coragem no país que a gente está hoje. Eu tenho muita admiração e vou estar sempre na torcida, sempre junto. E é um prazer estar falando com você de novo aqui. Obrigado, velho. Olha só, para fechar, olha, estamos recebendo um desejo aqui da Samara. Para fechar, um desejo. Ver esses dois fazendo uma dupla em frente às secretarias. Opa! Olha só, quem sabe um dia. Quem sabe. Um beijo para todo mundo. Outro para vocês também. Um beijo para Ju, pro Tomás. Cara, Deus te abençoe aí, viu, velho? Deus abençoe vocês também. Tchau, tchau. Valeu.